Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Estamos nas redes sociais e ao vivo pela live do Facebook. Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp 9312-1007. Beleza, participe, 9312-1007, participe do programa 18 horas, vamos juntos com você até às 19 horas. Começa agora, estamos com você, hein? Hoje o programa 18 horas começa com uma notícia preocupante, a situação gravíssima das finanças do governo do estado. É crítica a situação financeira do estado do Amazonas. Há sérias ameaças de que pode haver demissões e até mesmo atraso no pagamento de salários dos servidores. O repórter Azaf Augusto mostra o porquê dessa situação no governo do estado. Essa situação muito grave nas finanças do estado foi revelada nesta quinta-feira na Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa pelo analista do Tesouro Estadual, Luiz Otávio. Ele disse que o estado terá que demitir funcionários e poderá até mesmo atrasar o pagamento de servidores e repasses para outros poderes. As medidas drásticas anunciadas pelo analista, em sua maioria, já foram cobradas em alertas feitos pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo próprio Tesouro Nacional. Tudo porque o estado ultrapassou o limite máximo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal para os gastos com o pessoal. O limite é de 49% e já chegou a 50,98%, segundo o analista. A situação do estado em termos fiscais ela é crítica e demanda medidas urgentes por parte do Poder Executivo, com o auxílio fundamental e essencial do Poder Legislativo, para que essas medidas surtam efeito o mais rapidamente possível e essas consequências negativas elas sejam paralisadas e danos maiores ao Estado sejam cancelados. Nesses números ainda não estão computados o reajuste salarial de 4,73% para os professores, nem os 5% para os profissionais da saúde. O Estado fechou o primeiro quadrimestre com um déficit de 406 milhões de reais e fechará o ano com 1 bilhão e 400 milhões, podendo chegar a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Muito bem, 18 horas e 3 minutos com você. Estamos juntos no 18 horas. Karime Leão. Pois é, Carlão, como muito bem definiu o representante da Cefaz aí na reportagem, a situação do estado é semelhante à de um doente terminal. Sim. E tudo fica ainda mais complicado quando se vê que a economia está travada, com produção em queda, vendas em declínio e desemprego em alta. Claro que com isso a arrecadação não cresce. Não sei vocês, mas eu olhando daqui, para mim o estado está num beco sem saída, aquela história. Ou atrasa o salário ou demite. Olha, para ter uma ideia, em abril os gastos aumentaram em 130 milhões de reais, quando o governo esperava reduzir 50 milhões de reais. Então é complicadíssimo, né? Até porque o que era para cortar despesa acabou virando uma gastança geral. Bom, nesse caso, inclusive, o remédio tem que ser amargo mesmo. Com certeza, até agora o governo não se mexeu para reverter o quadro. A situação exige ações efetivas e concretas. Esperamos que o governo tenha capacidade de reverter essa crise que não está fácil. Atrasar salários, como acontece hoje no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, seria o caos para a economia do Amazonas. Muito preocupante, realmente. Você pode conferir, inclusive, todos os detalhes no site 18horas.com.br, o portal de notícias aqui da Mix FM. Karime Leão. E ainda hoje você vai saber que a série Bandidos na TV é sucesso de audiência na Europa. Que os recursos da UFAM voltaram a ser contingenciados com a nova decisão do Tribunal Federal Regional. Que o novo texto da reforma da Previdência prevê economia de 1 trilhão e 130 bilhões de reais. Bolsonaro demite General Santos Cruz da Secretaria de Governo.
E o adeus a Oscar Ramos, o amazonense que encantou o Brasil e o mundo com sua arte. E hoje temos também a participação de M. Lucian. Tudo bem? Hoje é dia de Santo Antônio, tudo e aí, bem? Galera, tudo bem, tudo bem. Deixa eu antes dar um aviso aqui pra galera que tá acompanhando o programa de M. Lucian, manda. No aplicativo Mano, vocês estão concorrendo a um par de ingressos de cinema, mas pra isso tem que interagir bastante e mandar pergunta aqui pros convidados. Isso aí. Lucian, hoje é dia de Santo Antônio, Lucian. Então, eu dei uma pesquisada aqui nas redes sociais. Simpatia. Eu fui procurar as melhores simpatias do momento aqui no Twitter, né? A galera tá dizendo muito que tá fazendo essa aqui, ó. Estão colocando o coitado de Santo Antônio de cabeça pra baixo pra tentar arranjar um mozão. A maioria diz que tá de cabeça pra baixo. Só de cabeça pra baixo? Eu tenho uma amiga que ela enfiou no freezer de cabeça pra baixo, amarrado. E dá certo, será Não isso aí? sei. Será que dá certo? Vou fazer hoje, vou colocar no forno lá em casa. Tadinho do Santo Antônio. Vou usar no forno mesmo, vou deixar ele lá. Bota muita fé, não. Depois você conta pra gente. Conto, depois eu volto, hein? Beleza, Karime Leão, 18 horas, com você até às 19 horas, trazendo aí entrevistas e debates da Mix. Olha só, essa semana tivemos protesto dos motoristas de aplicativos contra o preço da gasolina. E por que o preço caiu 14% na refinaria e subiu na bomba de R$ 3,99 para R$ 4,59? Essa questão foi discutida entre os deputados na Assembleia Legislativa e nós vamos ouvir agora a matéria do repórter Azaf Augusto. Já fazem mais de 2 meses que uma CPI na Assembleia Legislativa tenta descobrir por que os postos de combustíveis de Manaus têm preços tão parecidos e reajustam os valores todos juntos. O vice-presidente da CPI, deputado Fausto Júnior, disse que a comissão também está apurando o motivo dos postos não reduzirem os preços, mesmo após a redução nas refinarias. O governo federal conseguiu mexer as suas interlocuções para que a gente conseguisse uma redução de 6% no diesel e 7,16% na gasolina. A informação que nós temos foi que as refinarias não repassaram essa diminuição e os postos, como uma forma de se blindar, já aumentaram o valor da gasolina, que é para quando vier o repasse da refinaria, volte para o valor que era e esses 6% seja de lucro. O presidente da Comissão do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado João Luiz, também se manifestou sobre a formação dos preços dos combustíveis em Manaus. O governo federal vem anunciando vários meses a redução nas refinarias. E esse valor, essa redução não está chegando na ponta que é nos postos de gasolina. Até agora, os deputados não convocaram os donos dos postos para prestarem esclarecimentos à CPI, que já está na segunda fase. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O assunto hoje aqui, o nosso debate é sobre justamente o preço dos combustíveis em Manaus. Para conversar sobre o assunto, participam hoje do programa o gestor do Procon do Amazonas, Jalil Frache, e o secretário do Procon de Manaus, Rodrigo Guedes. Muito boa noite, senhores. Bem-vindos ao programa 18 horas, aos estúdios da Mix Manaus. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Obrigado pelo convite na participação nesse programa, que a gente possa esclarecer essa situação que está ocorrendo na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Ok, acho que a primeira questão que todo mundo quer saber é por que quando diminui o preço na refinaria, esse preço também não diminui para o consumidor na hora de abastecer o carro lá na bomba. O que acontece aí nesse meio campo? Bom, no meio campo nós temos dentro dessa cadeia são as distribuidoras de combustíveis. Entre a refinaria e os postos tem a figura da distribuidora. Por nós não termos como fazer uma cobrança diretamente aos postos todo momento, nós fomos as distribuidoras. Eu e o Rodrigo Guedes, Dr. Rodrigo Guedes, notificamos todas as distribuidoras do estado, são 6. E assim nós estamos aguardando uma resposta das distribuidoras pelo motivo de não ter tido esse repasse. E se houve o repasse, por que os postos não diminuíram? Então ainda está indefinida essa situação. A gente não consegue apontar
um motivo específico por não ter diminuído o combustível ainda. É uma questão interessante, né? O preço diminui na refinaria, imediatamente aumenta no posto. Então essa é a questão, né? Eu acho que fica um pouco, fica essa lacuna. E o entendimento das pessoas é exatamente esse. Não tem esse repasse para os postos imediatamente como acontece na refinaria. Então essa é a... Pelo contrário, ainda aumenta, né? Ainda aumentou. Aumentam para depois fazer a redução e colocar num preço que já deveria estar há muito tempo. Como foi feita essa notificação? Como acontece? Como acontece a notificação? Nós vamos a distribuidores e apresentamos uma notificação que eles apresentem documentos pra gente. Esses documentos são as notas fiscais de compra dos combustíveis e a nota de fiscal e os postos que estão comprando deles, porque tem diversos postos que compram de uma determinada distribuidora. A gente quer saber quais postos estão comprando e a que valor eles estão comprando, para a partir daí a gente conseguir ter uma noção da margem de lucro tanto da distribuidora quanto do posto, porque só assim a gente vai ter uma noção de se o preço está sendo praticado é abusivo ou não. Lembrando que o Amazonas tem uma das gasolinas mais baratas do Brasil, não é a mais, mas ainda é isso é fato. É só uma notificação, essas pessoas não recebem nada, só pedem, vocês só precisam mesmo analisar esses preços, correto? Não. No primeiro momento é apenas a notificação. Após a análise, se o órgão de defesa do consumidor considerar que está sendo praticado alguma abusividade em relação ao consumidor, nessa relação entre posto, distribuidora, posto consumidor final, aí ocorrem as autuações. Já aconteceu alguma autuação esse ano? Não, nesse momento as distribuidoras ainda não foram autuadas. Porque não houve a notificação, algumas estão dentro do prazo, porque outras pediram uma dilação de prazo, pediram para que a gente concedesse um prazo um pouco maior para eles apresentarem os documentos que nós já queremos. E é importante que nós tenhamos esse documento em mãos, porque a partir daí é que nós saberemos se realmente eles estão repassando para os postos e os postos não estão repassando para o consumidor final, ou se os postos não estão nem recebendo essa redução. Uma pergunta para o doutor Rodrigo. A Lei 9.478 de 97, que instituiu a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, confere à agência o dever de proteger o consumidor quanto aos preços. Mas ela também estabelece a vigência da livre concorrência no setor. Como é que é para atuar nesse mercado em que a concorrência é livre e nós temos essas regras flutuantes aí o tempo inteiro? Eu acho, Cid, que nós estamos conectados aqui mentalmente, porque eu tinha anotado a mesma coisa aqui, ó. Lei 9.478/97, a lei do petróleo. E até corroborando que o doutor Jalil Praxe falou aqui, só para que o consumidor, o cidadão entenda, para que compreenda. A gente está, óbvio, sempre e indiscutivelmente do lado do consumidor. Nós somos consumidores também. A gente só precisa que as pessoas entendam que os postos não compram combustíveis da refinaria. Ou seja, aquele preço público, que é o preço que a Petrobras anuncia. A Petrobras anuncia redução, aumento de 1%, 2%. Dessa última vez foi 3%. 1,75%. A partir do momento em que a Petrobras anuncia esse preço, que é um preço público, ela anuncia no seu site e toda a imprensa repercute os aumentos, as reduções, a gente praticamente não consegue monitorar, digamos assim, esse preço. Por quê? Pela lei do petróleo, lei 9.478/97, os postos são obrigados legalmente a comprarem das distribuidoras. As distribuidoras compram do preço que você, todos nós sabemos, o preço que a Petrobras divulga. 1,75 hoje. A partir da distribuidora, para cada um dos 350 postos da cidade, nessa média, cerca de 350 postos, a gente não sabe mais a quanto que as distribuidoras vendem, a não ser com as notas fiscais. Por isso que nós notificamos, é só por isso. A gente olhando, eu, Rodrigo Guedes, doutor Jalil, ou você, Cid, ou todos nós aqui, a gente olhando ali na placa do posto, a gente olhando no valor da bomba, aquele valor que fica lá, o valor que nós pagamos, a gente não sabe a quanto o posto comprou. E a palavra do proprietário do posto, ela do ponto de vista legal, como prova, ela não é válida pra gente. Ele fala, mas a distribuidora não tá repassando pra gente, isso não vale como prova. A gente precisa documentalmente.
Por isso que nós notificamos. Eles não entregam no momento que a gente notifica. A gente dá o prazo de 48 horas para eles entregarem. Por quê? Para fins de responsabilização, para a gente punir, para a gente autuar, a gente precisa saber quem que não está repassando, quem que não está repassando essa redução. Se é o posto que está comprando mais barato, ou seja, a distribuidora vendeu mais barato para ele, a distribuidora já está repassando a redução da Petrobras e o posto não está repassando, muito pelo contrário, aumentou, ou se simplesmente a distribuidora não reduziu e aí, consequentemente, ele não tem como reduzir também. Mas essa atuação, sim, essa atuação de preço... Esse é o X da questão. Certo. Esse é simplesmente o X da questão. Como a pergunta agora é o seguinte: a lei é livre, né? Livre mercado. Exato, a lei do Brasil é livre mercado. Não seria uma forma de engessar ou impor um preço para essa gasolina? Como é que é feito isso? Então, não existe, na verdade. Exato. Não existe um tabelamento, uma padronização, não existe nada que diga quanto combustível deve ser vendido ao consumidor final. E por não existir, o empresário, em tese, poderia colocar o preço do combustível no posto dele ao preço que ele quisesse. Lei do mercado, ok, livre mercado. Lei do mercado, mas aí já entra em contraposição isso às leis do consumidor. As leis que protegem o consumidor. Então a gente começa a observar, já que existe atravessador no meio da história. Cid, essa é a grande realidade. Cid, eu já tenho falado isso há algum tempo, o doutor Jalil também. Uma das primeiras coisas para a gente realmente destravar toda essa questão do preço da gasolina, que hoje é o item que pesa mais no bolso do consumidor, inclusive é o item que pesou mais na prévia da inflação do mês passado, é a gente retirar a obrigatoriedade desse intermediário, que é a distribuidora. Os postos poderiam comprar diretamente da refinaria, porque aí a gente saberia que o preço da Petrobras da refinaria é público. Não muda, do Oiapoque ao Chuí é o mesmo, é um preço público, aí a gente sabe. Só que uma distribuidora, aqui são 6, como o doutor Jalil falou, uma distribuidora pode vender ao preço que ela bem entender a qualquer um dos 350 postos da cidade. Ela pode vender, inclusive se ela quiser, ela pode nem lucrar, é óbvio que isso não acontece. Mas ela pode vender a um posto a um valor, a outro posto, e a gente não consegue pela placa saber a quanto a distribuidora... Como foi negociado, porque vamos supor que uma pessoa física tem 10, 15 postos, ele pode negociar, mas faz mais barato aqui para mim, eu vou comprar tantos 1000 litros, e uma pessoa só tem ele tem menos margem de negociação, mas a rigor, a distribuidora pode vender a um preço diferente para cada um dos postos. E se, por exemplo, e aí tem um do X da questão, outro X da questão, os postos, por contrato, eles são obrigados a comprarem daquela distribuidora, ou seja, ela diz, ele não pode comprar, ele não pode negociar. Vamos supor que eu sou um dono de um posto e vocês 4 aqui são distribuidores. Eu não posso chegar, quanto você faz para mim 1 litro? Aí o doutor Jalil fala, tanto. Eu não posso negociar porque eu tenho um contrato que me obriga a comprar, então ela impõe o preço dela. Se ela, por exemplo, vou dar um valor hipotético, se ela estiver vendendo de forma impositiva a 4 e... Eu não estou falando valor hipotético mesmo. Se ela estiver vendendo a 4,20, eu não posso fazer nada, eu como dono de posto, eu simplesmente, se eu quiser, tá bom, então eu não vou comprar, então não vou ter como vender também. Ele é obrigado, por contrato, a comprar daquela distribuidora. Uma pergunta que eu acho que vem de todos os motoristas nesse momento. Como é que pode todos os postos estarem praticando o mesmo preço? Quer responder, doutor? Bom, eu acho que daí tem que ser uma resposta conjunta, boa pergunta. Uma resposta social, é uma pergunta no mínimo curiosa. Bom, vamos colocar como 2 lados da moeda. Um lado da moeda coloca a possibilidade da existência de cartel, e existe para isso uma CPI na Assembleia Legislativa. Que está em andamento, né? Está em andamento, existe a CPI, existe os órgãos como Polícia, Ministério Público, que estão trabalhando nesse segmento. Os PROCONs, como são órgãos administrativos e não têm competência de investigação criminal e... Na verdade é administrativa, também não tem competência civil, mas assim, qual é a nossa atuação? É proteção mesmo do consumidor. Então, como nós fazemos? Olhamos e verificamos se está tendo uma abusividade ou não. Por não existir uma legislação muito forte em relação a isso, nós temos o nosso trabalho um tanto quanto dificultado, um tanto quanto comprometido. Se tivesse uma lei, umas leis, um conjunto de leis, que no Brasil tem muitas leis, mas a efetividade não está sendo benéfica ao cidadão. Se tivesse essas leis, tipo como estávamos falando, por exemplo, houvesse
um valor te dissesse, olha, o combustível não pode custar mais do que isso, nós não estaríamos tendo essa discussão aqui. Passou desse valor, estava autuado e pronto. Não teria discussão. E como não existe isso, a gente passa por essa situação. Agora, a uniformidade de preço, realmente, de fato, tem muitos postos com o mesmo valor, mas aí é um fenômeno isso. É um fenômeno, eu vou explicar pelo meu ponto de vista, acredito do Dr. Rodrigo. Tem muitos postos concentrados na mão de poucas pessoas, isso é um ponto. Então, se o senhor tem 10 lojas, o senhor pode praticar o mesmo preço do mesmo produto nas suas 10 lojas. E só que a gente está falando de posto de gasolina, que vende um produto que é essencial para a vida das pessoas, porque reflete em tudo, até no alimento que você está comendo na mesa, tem o valor do frete. Então, dessa forma, tem muitos postos concentrados na mão de poucas pessoas. Outra colocação que a gente escuta muito como defesa nas nossas indagações, notificações e autos, enfim, é que o mercado promove isso, o mercado sujeita que seja feito dessa forma. Por quê? Porque o que acontece? Se o senhor tem um posto e está vendendo gasolina a R$5 e eu estou vendendo a R$4,50, ninguém vai comprar no seu posto, só vai comprar no meu. Se o senhor não botar no mínimo igual a mim ou um pouquinho abaixo, aí o senhor vai se tornar competitivo e vai vender. Então, como é que eles colocam isso? Isso é o mercado. É a lei do livre mercado, não tem como. É a famosa guerra de preço. A guerra de preço está fazendo com que a gasolina fique uniformizada, o preço dela fique igual. Então a gente não consegue ver, porque um baixa e o outro vai lá e baixa também, porque senão não vende. Aí começa. Mas eu não sei se o Rodrigo pode dar alguma contribuição também. Bom, eu particularmente, à frente do Procon Manaus, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público do Estado do Amazonas, à Polícia Civil, Delegacia do Consumidor, também à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Fiz um relatório bem extenso, inclusive esse relatório foi uma das bases jurídicas da criação da própria CPI dos combustíveis. Apontei no nosso entendimento, no nosso relatório, bem extenso, quase 50 páginas, que nós entendemos que há cartel na cidade de Manaus. Até porque, Cid, não é só uma visão minha particular, do Rodrigo, nem do Procon. A própria Justiça já condenou 12 proprietários de postos por cartel. Agora pode haver dois tipos de cartéis, não é, doutor Julio? O dos postos e das distribuidoras. Em outros lugares do Brasil, já houve condenação por cartel das distribuidoras. Elas igualavam ali os preços e verticalizavam, exatamente. É difícil resolver esse problema de cartel? É impossível? Isso vai existir sempre? Como que é esse combate? Eu acredito que o que nós realmente pedimos? Nós pedimos, acima de tudo, que o processo judicial que tramita, que condenou os 12 proprietários de redes de postos por cartel, ele seja finalizado, porque é a palavra da justiça. Isso é uma questão criminal. Cartel não é uma infração administrativa, é uma infração criminal e tem que ser punido pela justiça. Então, acho que, finalizando aquele processo, que, só para vocês terem uma ideia do tamanho do nosso inimigo, que não é só o poder dos proprietários de postos e das próprias distribuidoras, a própria lei. O processo do cartel, que inclusive foi a doutora Jais Afrache que fez a primeira... Foi a doutora Jais Afrache, não é isso? O processo do cartel é de 2003, a gente está em 2019. São 16 anos um processo tramitando. Então o inimigo é a nossa própria morosidade da justiça. Porque se fosse célere, se fosse rápida, se ela já tivesse condenado e de uma forma definitiva, sem esses tantos recursos que são possíveis no nosso país, talvez essa prática já estivesse um pouco mais inibida aqui na cidade de Manaus. Uma saída poderia ser a facilitar a entrada de mais fornecedores de combustíveis aqui no Brasil para aumentar a concorrência e, de repente, aí quebrar esse monopólio? Poderia ser uma alternativa? Sim, eu acredito que foi noticiado há cerca de uma semana que acho que é o Conselho Nacional do Petróleo ou algo do tipo de políticas energéticas, ele abriu o mercado dessa forma, que pudesse entrar agentes estrangeiros no mercado brasileiro para explorar. Agora a gente tem que ver como vai se comportar. Em tese, isso traria um benefício direto ao consumidor, porque é a lei de oferta e demanda. É a lei de mercado. Exatamente. E quem sai ganhando sempre é o consumidor, não é não?
Exatamente. Deveria, pelo menos deveria. Sim, sem dúvida, deveria. Eu acredito que dois passos importantes para a gente vencer isso, não é? Vocês sabem, Karime e Cid, isso é um problema simplesmente do país. Quem não observa muito isso e acompanha mais a realidade daqui, porque obviamente mora aqui, sente a daqui. Mas se a gente perguntar do nosso amigo lá, quem tiver um amigo lá no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, no Rio, o Rio tá 5,14, por exemplo, a gasolina, a média. Me permita só fazer uma pequena troca de foco. Por que os PROCONs estadual e municipal não fiscalizam nem exigem os direitos dos consumidores dos serviços de transporte público? Tá, ali é um serviço público, não é uma relação exatamente de consumo. É um serviço público como o hospital 28 de agosto, por exemplo. Entendo. Exatamente. É uma lei específica, lei de serviços concedidos ao município, lei de serviços concedidos ao Estado. Exatamente, é especificamente isso. Mas cerca de 3 anos atrás houve uma fiscalização nas garagens de ônibus para verificar se ele estava de acordo com as normas de segurança. Qualquer serviço público, o fiscal é o MP. A única coisa que a gente poderia realmente, de uma forma muito incontestável, fazer é sobre algumas questões bem incidentes na relação de consumo ali. A precariedade em si do serviço já não seria uma questão de PROCON, mas, por exemplo, lei de troco, aí a gente já poderia entrar mais. É basicamente como o cidadão que está ali precisando de um atendimento no hospital público, ele não consegue, não é o caso de PROCON. Porque PROCON só está distrito a uma relação específica de consumo. Então, é basicamente isso. Mas, obviamente, que algumas outras questões, inclusive em serviços públicos concedidos, nós atuamos muito em relação, por exemplo, ao serviço de água, ao serviço de abastecimento de água e energia elétrica. Inclusive, são os casos mais recorrentes do PROCON. Nos 2 PROCONs, eu acredito. Eu ia perguntar justamente isso. Quais são as ações do PROCON de agora em diante? Assim, as próximas, né? Bom, no caso do PROCON estadual, que ele tem uma atuação no âmbito de todo o estado do Amazonas, nós estamos desempenhando as ações, tanto na capital quanto no interior. Nessa gestão do governador Wilson, nós conseguimos levar o PROCON já para Calha do Madeira e levamos o PROCON para o Baixo Amazonas. A próxima calha que nós estamos querendo levar o PROCON é para do Juruá e depois do Purus, ou seja, nós queremos cobrir o Amazonas inteiro ainda neste ano. Assim, as dificuldades geográficas do Amazonas, né, por ser um estado muito grande, mas nós estamos conseguindo cumprir com esse programa Amazonas Presente, que leva o PROCON para os municípios, leva a sede do governo para os municípios e o PROCON vai junto, então a gente pode atender todos daquele município. Tem pessoal para atender essa demanda toda? Tem pessoal. Essa é a questão. Pessoal para estar 24 horas em todos os municípios não há. Eu acredito que em estado algum há, tanto que se existe um projeto a nível nacional e em diversos outros estados já foi implementado, que se chama municipalização dos PROCONs. O Rodrigo, por ser secretário do PROCON municipal, ele é a prova viva de que isso dá certo. O PROCON municipal é em virtude desse processo de municipalização. Então nós lutamos muito frente às prefeituras de interior para que se municipalize os PROCONs em outros municípios, ou seja, o governo do estado entraria com a contraprestação de treinamento e a prefeitura, assim como é o caso do Dr. Rodrigo, assumiria a municipalização do determinado PROCON. Então é muito importante que isso ocorra, porque quando os prefeitos entenderem que o PROCON é um amigo do cidadão, leva a cidadania para os municípios, aí os PROCONs serão instalados. Nós estamos muito avançados em algumas prefeituras já para a instalação do PROCON. Só uma curiosidade aqui, uma pergunta. Existe a possibilidade do preço da gasolina ainda baixar ainda nos próximos dias? Não, porque a gente está nessa expectativa, né? Pelo menos eu tô. Posso responder? Sim. Eu, de fato, acredito que vai baixar. Nós estamos muito firmes nessa questão. Por mais que a lei nos imponha uma série, inclusive o próprio devido processo legal, que é a teoria básica do direito, que obriga o direito de defesa, não só obriga, como faculta, permite, literalmente a todos o direito de defesa, incide também sobre o direito do consumidor, o direito do caso do fornecedor nessa relação. Eu não posso dizer, porque não tenho a bola de cristal. Eu acredito que vai baixar, porque nós estamos junto com o Ministério Público do Estado, que já está expedindo uma recomendação.
no sentido de que as distribuidoras imediatamente baixem o preço, não há justificativa legal nenhuma para elas manterem. Poderia haver, aí eu falo de uma forma muito aberta, por 1 ou 2 dias, apesar de que a gente sabe que no inverso não acontece dessa forma, quando aumenta na Petrobras, mas poderia haver alguma questão de estoque, porque os tanques de lá das distribuidoras são simplesmente muito grandes. Não sei quais de vocês já foram lá. Eu sei que quando aumenta, eles procuram no outro dia já repassar o aumento. Isso daí eu sei. Mas, teoricamente, há uma questão de estoque. A partir do momento em que os postos que nós notificamos e as distribuidoras entregarem as notas de compra e de venda, nós vamos saber. A partir do momento que a gente souber documentalmente, porque não interessa a palavra do proprietário do posto. Documentado. Bacana. A distribuidora está comprando mais barato da Petrobras e não está vendendo mais barato. Aí tem que abaixar. Aí nós já, imediatamente, doutor Jalil, tenho certeza, nós vamos multar quem for o responsável por essa não redução, que está refletindo, obviamente, no consumidor final. Muito obrigada, então, pela presença e entrevista hoje no programa 18 horas, conversando sobre preço de combustível aqui em Manaus, com o gestor do Procon do Amazonas, Jalil Frati, e o secretário do Procon Manaus, Rodrigo Guedes. Muito obrigada, senhores. Carlão, com você. Bacana, agora são 18 horas e 31 minutos em Manaus. Vamos seguir para um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai conferir mais notícias, mas antes vamos saber como está o trânsito na nossa capital, como está o trânsito na nossa cidade com o Rodrigo Soares. Trânsito. Oi, Carlão, boa noite a todos. Na Avenida Humberto Calderaro, o trânsito tem fluxo intenso em vários pontos de toda a extensão da via. E na Avenida Darcy Vargas, o trânsito tem fluxo lento nos 2 sentidos, hein? Evite o local. Você está ouvindo 18 horas. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus. Siga o canal da Mix no aplicativo Mano. Mix. Ouça o que o seu cão tem a dizer do tratamento que ele gostaria de ter. Agora vamos traduzir. Tudo que eu quero tem na Mascote Pet Shop. Pra eu ficar mais saudável, bonito e forte. Se não for da Mascote, não é legal. A comida não entra bem, eu... Mascote Pet Shop, 3238-3480. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional, conforme o ranking universitário. Mais de 100 parcerias internacionais. E além da graduação tradicional, a Unip oferece cursos de menor duração. Assim, o aluno obtém rápida formação e inserção no mercado profissional, possibilidade de ingresso em programas de pós-graduação e redirecionamento profissional. Qualidade por inteiro, na metade do seu tempo. Inscrições abertas. Unip, qualidade comprovada. Peça sua música pelo Twitter com a hashtag MixFM Brasil. Em tempos de crise, economizar é fundamental, mas tudo isso sem abrir mão da qualidade. E isso você só encontra no restaurante Choperia É Louco. Lá você encontra mais de 18 tipos de saladas, 15 cortes de carnes, peixes regionais e pratos diferentes todos os dias no buffet. E pensa que acabou? De segunda a quinta, o refrigerante promocional é por nossa conta. Venha economizar sem abrir mão do sabor. Restaurante Choperia É Louco. Aceitamos todos os cartões. É Louco, na praça de alimentação do DB Ponta Negra. Confira nossas redes sociais. É Louco Churrascaria. Curta Mix no Facebook, facebook.com/Rádio Mix Manaus. A Kelly poderia ter sido mãe. O Alisson poderia ter se casado. A Carol poderia ter aproveitado a infância. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida em risco. Mantenha sua caderneta de vacinação atualizada. Faça parte do movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Que tal fazer novos amigos e quem sabe até conseguir aquele amor que você sempre sonhou? Vem aí o Mano Amizade. Mais um canal interativo no aplicativo Mano. Baixe o aplicativo Mano, que em breve iremos te ajudar. Aguardem. Mix. Tô ouvindo a Mix. Alô, galera do Garantido. Está chegando a hora
Vem pra Parintins, a Ilha da Alegria. Sinta a emoção do coração vermelho. Vamos brincar de boi, vamos pra Ilha da Alegria, vamos festejar. Compre já seu ingresso e passagem aérea voando Gol com a Amazon Best e pague em 6 vezes sem juros no cartão. Acesse o site festivaldeparintins.com.br e viva essa emoção! Juntos no melhor mix. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, estamos de volta com 18 horas, o programa de notícias e debates da Mix. Participe com a gente pelo WhatsApp da Mix 9312-1007. Um alô especial aí para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo estúdio, pelo aplicativo Mano. Centrais sindicais devem realizar atos de greve durante toda sexta-feira. Paralisação na Universidade Federal do Amazonas e nos bancos podem afetar diretamente a população. A greve geral está sendo convocada nacionalmente por centrais sindicais, movimentos sociais e populares e sindicatos. Para o presidente da Associação dos Docentes da UFAM, Marcelo Valina, essa paralisação é muito importante para a classe trabalhadora. A greve é por mais empregos, contra a reforma da Previdência e a capitalização e contra os cortes na educação. Em geral, a situação da classe trabalhadora está piorando e vai piorar mais com todas essas medidas. Portanto, nós convocamos para a greve geral amanhã, que vai se realizar em todo o estado e em todo o país. Petroleiros, professores federais, estaduais e municipais, bancários, comerciários e servidores públicos são algumas das categorias que irão paralisar suas atividades. Vicente Filizola é presidente da Força Sindical e diz que o movimento é para garantir o direito do trabalhador. Nós estamos lutando para garantir direitos dos trabalhadores, para não deixar que tudo aquilo que nós conquistamos no século XX seja tirado no século XXI. A Previdência Social é uma conquista da civilização, é uma conquista dos trabalhadores e ela não pode ser um instrumento de desgraça para os trabalhadores brasileiros. Quem tem contas a pagar ou precisa ir ao banco deve se programar e buscar meios alternativos. Começa às 7 da manhã e tem previsão de durar o dia todo. E o secretário de Governo, General Santos Cruz, foi demitido hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. O general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, atual comandante militar do Sudeste, substituirá o general Santos Cruz na Secretaria de Governo da Presidência. O ministro se envolveu em atritos com Carlos Bolsonaro e também teve conflitos com o escritor Olavo de Carvalho, o guru do presidente. O general foi informado da saída hoje, mais cedo, antes da viagem de Bolsonaro a Belém, afirma o Estado. E na conversa estavam também o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e Fernando Azevedo e Silva, da Defesa. Santos Cruz é o terceiro ministro desta gestão a ser demitido. Gustavo Bibiano, secretaria-geral, saiu após os escândalos dos Laranjas, e Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação, após uma série de polêmicas envolvendo o Ministério. O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio e deu a primeira declaração sobre o caso do vazamento de mensagens do ministro Sérgio Moro, nas quais ele conversa com o procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato. Abre aspas. O que ele fez não tem preço. Ele realmente botou para fora, mostrou as vísceras do poder, a promiscuidade do poder no tocante à corrupção. A Petrobras quase quebrou. Fundos de pensão quebraram. O próprio BNDES. Eu falei há pouco, nessa época, 400 bilhões de reais e pouco entregues para companheiros comunistas e amigos do rei aqui dentro. Fecha aspas, palavras do presidente Jair Bolsonaro em defesa do ministro Sérgio Moro. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, por falar em crime, a série Bandidos na TV é sucesso também na Europa. O documentário sobre o Wallace Souza e o programa Canal Livre está entre as 10 produções mais vistas no Reino Unido e Irlanda. Bandidos na TV foi o 7º documentário mais assistido e também o 7º programa em língua não inglesa mais visto na última semana no Reino Unido e na Irlanda. Olha aí que bacana, a informação foi divulgada nesta quarta-feira pelas redes sociais oficiais da Netflix europeia, fazendo sucesso aí lá na Irlanda. Meu irmão. As listas incluem títulos consagrados e em cartaz há vários meses,
como Nosso Planeta, The Rain, o desaparecimento de Madeleine McCann e Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo. Quem nos acompanha aí pelo aplicativo Mano pode conferir as imagens aí, alguns trechos do Bandidos na TV, na série, né? E desde o lançamento, Bandidos na TV também aparece entre os tópicos mais comentados no Twitter no Brasil. Gente, cá pra nós, alguém ainda tem dúvidas que vai ter segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada? O que vocês acham? Vai ter uma Netflix sequência. não trabalha sem essa visão. E ela tem um propósito sempre quando ela começa alguma coisa nesse sentido. E nós conversamos aqui com as jornalistas no dia, né? Logo Sim. depois do lançamento, elas falaram que material tem, a gente sabe, né? Sobrando. Cidades. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a decisão da Justiça Federal da Bahia, que suspendeu na semana passada o contingenciamento de verbas de universidades federais e de outras instituições públicas de ensino. É isso aí, exatamente, Cid Soares. Com isso, os recursos da Universidade Federal do Amazonas voltaram a ser bloqueados, ok? Ontem, o reitor Pulga emitiu nota anunciando o desbloqueio que durou menos de 24 horas já. Olha aí. O desembargador Carlos Moreira Alves, presidente do tribunal, entendeu que não há ilegalidade no bloqueio temporário de recursos, que também ocorreu nos demais órgãos do Poder Executivo, não somente no Ministério da Educação. Bom, gente, esse assunto ainda vai dar muito pano pra manga, ainda vai gerar muita polêmica. Economia. O desmatamento é o tema ambiental que mais preocupa os brasileiros, segundo a pesquisa Earth Day deste ano. Vamos aos detalhes na reportagem de Adriano Augusto. É uma pesquisa global do Instituto Ipsos realizada este ano. Revela que o desmatamento lidera as preocupações demonstradas pelos brasileiros com relação ao meio ambiente. A sondagem foi feita com 19,5 mil entrevistados de 28 países, sendo 1.000 brasileiros. O desmatamento foi considerado o tema mais importante por 53% dos entrevistados. Em termos mundiais, o tema prioritário é o aquecimento global, com 37% das respostas. Em segundo lugar, no Brasil, aparece a poluição da água, seguida de como lidar com resíduos produzidos, aquecimento global e esgotamento de recursos naturais. O problema das enchentes foi mencionado por 18% dos entrevistados. A pesquisa não traçou um ranking de preocupação geral, entretanto, revela que a preocupação varia de país a país, de acordo com o tema apresentado. Enquanto no Brasil o tema principal é o desmatamento, no Japão é o aquecimento global. No resto do mundo, os temas apontados como os mais preocupantes na questão ambiental foram a poluição do ar, o lixo e a água. O desmatamento aparece em quinto lugar no ranking global de preocupação das pessoas, segundo a Ipsos. Ok, agora são 18 horas e 42 minutos, 18 horas no ar com você até às 7 horas da noite. A Prefeitura de Manaus vai restaurar o prédio do antigo Hotel Cassina e do Cabaré Chinelo no centro histórico de Manaus. Muito interessante. O aviso de licitação para contratar a empresa que vai fazer o restauro do prédio do Hotel Cassina foi publicado no Diário Oficial do município na segunda-feira. O Hotel Cassina foi o hotel mais frequentado nos tempos áureos da borracha em Manaus. Foi ponto de encontro de grandes empresários, intelectuais, políticos e visitantes ilustres no início do século XX. Foi construído na Praça Dom Pedro II em 1899 e o seu dono era o italiano Andrea Cassina. O prédio teve momentos de glória no período áureo da borracha. Com a economia do látex natural abalada na Amazônia, virou uma pensão e depois o Cabaré Chinelo. O prédio hoje está em ruínas e abandonado. Bem, em 1983, a Escola de Samba Sem Compromisso... Entrevista do dia. Política. 18 horas. Ok, sim. Repetindo, né? Então, em 83, a Escola de Samba Sem Compromisso estreou no grupo principal com o enredo Hotel Cassina, Apoteose Boêmia, conquistando o 3º lugar no carnaval daquele ano. Vamos relembrar. Olha esse compromisso aí, meu povo! Eu embarquei no tempo. Olha aí. Ao passado, Mas não tem quem não lembre desse samba de enredo. Maravilhoso. mas aí eu cantei, aí eu cantei. Encontrar esse ser,
Muito bom. Principais notícias do dia. O Globo, relatório suaviza regras de transição para servidor público e trabalhadores do setor privado. Estado de São Paulo, relator cria nova regra de transição para setor privado e servidor público. Folha de São Paulo, nova transição antecipa aposentadoria mais alta para servidores. Texto também cria mais uma regra para trabalhadores privados, mas com benefício menor. Retirada da capitalização é confirmada. O antagonista, PT, lidera a lista de partidos com mais deputados no regime especial de aposentadoria. Portal Único, analista fiscal diz que a situação do Amazonas é gravíssima. Amazonas Atual, SEAP tenta acordo para contratar agentes penitenciários por processo seletivo. E no site 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus, você confere que o artista amazonense Oscar Ramos morreu hoje em Manaus aos 80 anos. Que o analista da Cefaz diz a deputados que a situação financeira do estado do Amazonas é pré-falimentar. O governo do Amazonas decretou ponto facultativo no dia 20, que é Corpus Christi, quinta-feira, e também no dia seguinte, a sexta-feira, dia 21 de junho. O decreto publicado no Diário Oficial e prevê que os órgãos públicos organizem banco de horas para possíveis compensações dos servidores. Aí o feriadão, né, Karine? É, né? Tá ótimo. Bom, agora em Manaus, 6h46, temos humor também aqui no 18 horas. Vamos de Rogério Morgado. Agora na Mix, tá OK Show com o Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Começou o Talk Show! Todo cargo de responsabilidade tem o seu vice, que é como se fosse aí a segunda voz da dupla sertaneja, tá ok? E esse cara tem esse cargo. Uma salva de tiros pra Marrone! Presidente, tá bom? Mas nossa, hein? Como você é comunicativo. Você é sempre quieto assim ou só quando canta? Cadê essa dia aí, pô? Nós é quieto aqui, mas nós é bom, chega no último. Me fala uma coisa aí. O que você acha do sertanejo universitário? Eu acho tudo bem ser universitário, mas sem ideologia aí, tá ok? Acho bom demais a conta, viu? Olha só, eu gosto muito da dupla de vocês. Se bem que tem uma questão aí no tocante a algumas letras das músicas de vocês aí, eu acho meio partidário, tá ok? Tem que ver isso aí. Não, mas nossa música não tem isso aí não, filho. Ah, mas tem sim, viu? É aquela música lá, Dormir na Praça. Isso é música de baderneiro. Primeiro vocês caminham sozinho pela rua. Fala com as estrelas e com a lua. A quem fala com estrela e com a lua aí pra mim ou é maluco ou usa substância ilícita, tá ok? Não, mas isso aí não é uma música só, senhor. É só uma música. E essa aqui? Quer pesca que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada tirando a roupa. Isso é adultério. É contra a família brasileira isso, ok? Eu tô brincando com você, Marroninho. Faz a minha aí. Esse foi o Talk Show. Você ouviu na Mix Talk Show com o Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. Muito bem, agora são 18h48 em Manaus. Vamos para o intervalo comercial, mas antes, as notícias do trânsito com o Rodrigo Soares. Atenção aí, notícia do trânsito para você que está aí em Manaus. Rodrigo Soares. Trânsito. Então, continuando, a Avenida das Torres apresenta fluidez moderada com trechos de trânsito bom em toda a extensão. Repetindo, a Avenida das Torres apresenta fluidez moderada com trechos de trânsito bom em toda a extensão no sentido bairro. E na Avenida Max Teixeira, no sentido bairro, o trânsito tem fluxo intenso próximo à Avenida Francisco de Queiroz, lá no Manoa. Ok, obrigado, Rodrigo Soares. Você está ouvindo 18 horas. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. Uma saída de média. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus.
Ouça Mix, o melhor mix. Sua família merece mais conforto, segurança e bem-estar. Conheça o Reserva Inglesa Liverpool. Condomínio fechado com mais de 40 itens de lazer no melhor da Ponta Negra. Visite o decorado e aproveite as condições exclusivas para este mês com descontos de até R$200 mil, redução de todas as taxas de juros e financiamento de até 90%. Construtora Capital 0800 042 4227. Mix. O Toreador tem sabor para todas as horas do seu dia. Os melhores cortes de carne, uma suculenta picanha no bafo e uma salada para quem é fitness. Com ingredientes selecionados e um cardápio variado para todos os gostos. Ambiente confortável, amplo estacionamento e brinquedoteca garantem uma completa experiência. Toreador, sabor para toda hora. Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. 3185-8777. Eu ouço Mix. Para você que gosta de manter seu carro novo e bonito, a Nova Sato está com uma mega promoção por tempo determinado. Pintura de para-choque por apenas R$150. Promoção válida somente para a Nova Sato da Ramos Ferreira. Maiores informações, ligue para 3234-6577. 3234-6577. Nova Sato Funilaria Express. Mix 100.7. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Estude como e onde escolher na Unip EAD. Cursos reconhecidos pelo MEC que se encaixam no seu bolso. Graduação a partir de R$149 por mês. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Estude ainda este ano. Inscreva-se para as turmas de agosto em unip.br/EAD ou ligue 0800 010 9000. Que rádio você ouviu ontem? Eu ouvi a Mix. Está no ar o Boletim Manaus. Quinta-feira, 13 de junho de 2019. Gestores e servidores da Manaus Previdência vão ser homenageados pelas importantes conquistas alcançadas. Além de prêmios nacionais, o órgão tem autonomia na gestão dos recursos. A partir de sábado, a linha 073 vai ter mudança no itinerário. A alteração busca melhor atender o Águas Claras 2, Novo Aleixo, Conjunto Tiradentes e Colônia Japonesa, com destino ao Terminal 5. Mais de 2.000 classificados em terceira chamada no Bolsa Pós-Graduação devem entregar até hoje a documentação. A sede da ESP fica na Avenida Newton Lins e funciona até às 5 da tarde. E a Galeria dos Remédios no Centro oferece hoje mais uma ação de saúde. De 8 ao meio-dia, consultas médicas, vacinação e testes rápidos vão estar disponíveis à população gratuitamente. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, muito boa noite para você em 100,7. Vamos agora como está o trânsito em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, fechando mais um na Cidade Nova, na Avenida Noel Núteus. O trânsito próximo ao shopping da Via tem fluxo intenso nos dois sentidos. E na Avenida Camapuã, o trânsito tem fluxo moderado nos dois sentidos, próximo ao Terminal 4, lá no Jorge Teixeira. Boa noite a todos. Karime, agora tem resultado de promoção, é isso? É isso mesmo, com Amy Lucian. E aí? Gente, quem ganhou os ingressos hoje, passou a tarde interagindo aqui durante o programa 18 horas, foi a Lidiane Furtado. Aê, Lidiane, chegou o seu dia. E o Matheus de Souza Brasil, amanhã temos mais ingressos. Muito bem. Bacana, hein? Cid Soares. Vamos lá. A Justiça do Amazonas determina que a Prefeitura de Manaus passe a atender crianças e adolescentes dependentes químicos. O município tem 6 meses para se adequar. Os detalhes na reportagem de Odinéia Araújo. Boa noite, Odinéia. Olá, boa noite a todos. Na sentença do Tribunal de Justiça do Amazonas, a Prefeitura vai ter que estruturar uma rede de atendimento e de prevenção para crianças e adolescentes em situação de risco devido ao uso de drogas lícitas e ilícitas. Isso porque, segundo o Ministério Público do Amazonas, o município não tem nenhuma instituição de internação para tratamento e reabilitação de menores dependentes. E a Prefeitura tem o dever legal de prestar esse tipo de serviço para a sua população. A Justiça deu um prazo de 6 meses
meses para o município cumprir a sentença. Mas esse prazo, segundo a Prefeitura de Manaus, é insuficiente devido às limitações da lei orçamentária que impedem a construção de novas estruturas para atender as crianças e adolescentes dependentes químicos. A Justiça, no entanto, não aceitou a justificativa e disse que não é necessário construir um hospital somente para essas crianças, como alegou a Prefeitura. De acordo com a Justiça, a sentença não exige a execução de obra pública. O município pode utilizar o que já existe na rede de saúde. A Prefeitura terá de pagar multa de R$5.000 por dia, caso não cumpra a determinação judicial. Volto com vocês no estúdio. Você está ouvindo 18. Muito bem, são 18h54. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, derrubou a liminar que impedia o Tribunal de Justiça do Amazonas, TJAM, de realizar a migração dos magistrados inativos para o Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, Amazonprev. A decisão foi do conselheiro Henrique Ávila, nesta quinta-feira, dia 13, afirmando que não houve ilegalidade no processo, pois o tribunal está respeitando o que a Constituição determina. Das artes visuais. Eu não te ouvi, Karine, volta aí. Oi, Karine, ok, som. vamos lá? Ok. Agora em Manaus, 6h55. Vamos lá. E o Brasil perdeu hoje um dos seus principais nomes das artes visuais. O amazonense de Itacoatiara, Oscar Ramos, morreu nesta quinta-feira aos 80 anos, depois de sofrer uma isquemia cerebral. O velório foi no Palácio Rio Negro, onde o artista foi o primeiro diretor. Oscar Ramos era considerado um gênio, um alquimista das artes visuais. Assinou trabalhos que conquistaram prêmios nacionais e internacionais, entre eles vários quiquitos. Fez antológicas capas dos discos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, tudo isso na década de 80. E fez ainda a gravura do selo dos 100 anos do Teatro Amazonas. Oscar Ramos era figurinista, artista plástico, escritor, designer, curador e cenógrafo. Ele é fantástico, né? Eu destaco aí dois estilos distintos de Oscar Ramos. O da pintura em óleo sobre tela, que desde o início da década de 60, passando pela fase da retícula, que o consagrou nos maiores salões de arte do Brasil, Inglaterra e Espanha. E também na arte digital, que está sendo usada na última década para dar forma à marcante poesia visual dele. A arte de Oscar Ramos era contemporânea e usava as mais variadas composições poéticas. Muito bem, é isso mesmo. Sem dúvida alguma, Oscar Ramos era um dos maiores nomes da arte contemporânea do Brasil. Saiu da velha Serpa, foi morar no Rio de Janeiro, de onde sua arte resplandeceu e ganhou o mundo. Um grande artista que se vai, mas que seu legado artístico de 60 anos de criação fica para várias gerações. Antes de ser internado no início desse mês por causa de um acidente vascular, Oscar Ramos desenvolvia projetos de curadoria no Museu da Cidade de Manaus, no Paço da Liberdade, a antiga prefeitura, né? Aos 80 anos ele estava ali produzindo, fazendo o que mais gostava, arte. Impressionante. Ele foi também homenageado no carnaval em Itacoatiara, terra natal do artista. Carlão, será que a gente tem esse samba enredo? Tem esse áudio, vamos ver. O pessoal do Mano tá com as imagens. Oscar Ramos em cores, com pincel de poesia, sua história vou contar. Oscar Ramos em cores, com pincel de poesia, sua história vou contar. 18h58 em Manaus, Karine Leão. Hoje, quinta-feira, temos a participação da nossa comentarista Nafice Valois, direto de Brasília. Nafice Valois, direto de Brasília, agora com você no 18 horas. Olá, muito boa noite a todos. E por aqui o assunto do momento continua sendo a violação de possíveis conversas entre procuradores da República e o agora ministro Sérgio Moro. E desde domingo a oposição se arma para turbinar o assunto e fazer com que o ministro comece a sangrar. Mas Moro
Como bom estrategista, tratou de ganhar tempo e marcou para a próxima semana a agenda no Senado e na Câmara dos Deputados, onde irá falar. É que confia que nesse espaço de tempo, o sistema de inteligência sob seu comando atuará de forma eficaz. E já nesta quarta-feira, a Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal do Paraná divulgou nota confirmando a possibilidade de que os diálogos tenham sido fabricados. E mais, afirmam que as investidas criminosas contra celulares de autoridades de diferentes instituições da República continuam a ocorrer. Confiando na inquestionável competência do ministro e sua equipe, é possível que até a próxima semana, quando Moro estará sendo recepcionado no Senado e na Câmara dos Deputados, o cenário seja propício. Aí sim, estará pronto para enfrentar um Congresso Nacional onde seus desafetos o aguardam. Nafice Valois, de Brasília, para o 18 horas. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Agora, os números do Brasil. O déficit da Previdência é hoje um dos maiores problemas do país. Há distorções escandalosas. A aposentadoria média do setor público é 7,29 vezes maior do que a dos trabalhadores do setor privado, que são pagos pelo INSS. O déficit previdenciário vai superar 308 bilhões de reais este ano, segundo o estudo Brasil Sumário Relevante do economista Samuel Hanan. Para bancar esse déficit, o governo diminuiu os investimentos em setores essenciais para a população, como saúde e educação. Paralelamente, o desemprego avança e já atinge 14 milhões de brasileiros. O Brasil só vai voltar a crescer reformando a Previdência, eliminando privilégios e combatendo a corrupção. Agora em Manaus, 7h01, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje o programa expôs os números das finanças do Estado apresentados aos deputados amazonenses pelo representante da Cefaz, o analista do Tesouro Estadual Luiz Otávio. O quadro é gravíssimo. O Estado, se fosse uma empresa, estaria numa situação pré-falimentar. Só nos primeiros 4 meses deste ano, o déficit acumulado é de 406 milhões de reais. E se medidas drásticas não forem adotadas, como redução dos gastos com pessoal e de contratos com prestadores de serviços, o governo do Amazonas fechará o ano com um rombo de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E até o momento não se vê, por parte da administração do governador Wilson Lima, medidas saneadoras que busquem o equilíbrio financeiro. Se limitou a assinar um decreto impondo cortes nos gastos da ordem de 50 milhões por mês ou 600 milhões em 12 meses. Mas logo no primeiro mês, após a assinatura do decreto, as despesas do Estado aumentaram em 130 milhões de reais. O caso exige ações efetivas, cortes profundos, começando com a redução drástica do quadro de funcionários comissionados e o fim da farra das viagens e pagamento de diárias graciosas. Isso só para começar. Caso contrário, o Estado não terá recursos para pagar em dia a folha de pessoal e nem os repasses aos outros poderes. E o governador ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, sendo sujeito à perda do mandato. O Amazonas não pode regredir 50 anos em tão poucos meses de uma administração irresponsável com as finanças. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite você em 100,7. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus.